Olá, será que dessa vez a negociação entre governo federal e o movimento grevista da educação vai avançar e chegar a um fim ou não? E a situação no Rio Grande do Sul, hein? O ciclone extratropical deve atingir hoje a costa gaúcha, trazendo aí um novo agravante para a situação já emergencial no estado. Além disso, qual o maior desmatamento? No Cerrado ou na Amazônia? Eu trago para você as respostas para essas perguntas daqui a pouquinho, aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense, que já começou. Aproveito para começar pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse link com mais gente aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Eu sou Diego Amorim, nós vamos juntos agora fazer as nossas principais anotações desta terça-feira, 28 de maio de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito bem, a gente começa as nossas anotações de hoje falando sobre o movimento grevista, muito concentrado aí no segmento da educação, professores, servidores dos institutos de ensino federais. Os sindicatos dos professores das universidades se dividiram sobre o fim da greve, que já dura aí caminhando para 2 meses, são 50 dias de paralisação, muito impasse. Ontem, o PROIFES, que é a Federação de Sindicatos de Professores e Instituições Federais de Ensino Superior, assinou um acordo com o Ministério lá comandado pela Esther Deck, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que é o responsável por tocar toda essa negociação com os grevistas. Esse acordo acabaria com as paralisações, se ele valesse para valer. Mas, fato é que o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, rejeitou essa proposta, inclusive saiu falando mal aí desse acordo, e pretende manter a greve. Então, diante disso, há um impasse. Parte da categoria avançou com o acordo, outra parte significativa, a gente está falando do Sindicato Nacional dos Docentes, historicamente um forte sindicato, está dizendo que não, está batendo o pé e, pelo contrário, está ainda criticando esse acordo que foi feito aí com o governo federal. Nas paralisações de 2012 e 2015, isso também aconteceu, a divisão entre as entidades se repetiu, ou seja, não é a primeira vez, não é um fato novo, as associações e os representantes dos professores se dividirem quanto a um provável acordo. Em 15 de maio, neste mês, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresentou o que chamou de proposta final. O governo Lula está dizendo que já não tem mais margem para negociação, que já chegou ao limite nessa queda de braço com os professores. O governo oferece um aumento de 13,3% a 31% até 2026, com os reajustes começando a partir do ano que vem, em 2025. As categorias que recebem menos, que têm um menor salário, teriam os maiores aumentos aí dentro do segmento todo da educação, por isso essa variação de 13% a 31% do reajuste proposto pelo governo federal. Recentemente o presidente Lula comentou também sobre essas greves, dizendo que o pessoal tem que entender que eles podem pedir o que quiserem, o governo paga o que pode. Eu relembro a você, anota aí no seu bloco de notas, que havia muita expectativa de que nesse terceiro governo Lula, com o retorno do Lula ao poder aqui em Brasília, essas negociações fossem avançar, Os movimentos grevistas os movimentos sindicais estavam com essa expectativa toda, até de que não ia precisar fazer greve, mas não é isso que a gente está vendo. O Brasil é outro, a situação econômica do país é outra, o momento é outro, e a gente está vendo esse embate, essa queda de braço nessa greve aí da educação que já dura 50 dias. A gente segue acompanhando e vamos ver até onde o governo federal consegue ir para atender aí as reivindicações e aos pleitos de toda a categoria. Claro que não vai ser possível agradar todo mundo, mas a gente tem um embate aqui entre duas entidades representativas que são significativas e, portanto, greve acaba ou não acaba? Vai depender. Vai ter que ver aí qual é a universidade, qual é o professor que tem
filiação a uma entidade ou a outra, e a gente sabe que isso atrapalha todo o cronograma escolar, atrapalha a vida bastante dos alunos aí. A gente vira agora a página do nosso bloco de notas para continuar as nossas anotações. Hoje é terça-feira, 28 de maio de 2024, você que chega agora aqui ao bloco de notas de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, muito bem-vindo, eu sou Diego Amorim, nós estamos atualizando o noticiário do dia, você que não teve tempo de se atualizar, aqui você se mantém bem informado, bem informada com as principais notícias do dia. Anota aí no seu bloco de notas, hein? O desmatamento no Cerrado avançou significativamente em 2023 e pela primeira vez superou o desmatamento registrado na Amazônia. O Cerrado, portanto, se torna agora o bioma mais afetado do país no que diz respeito ao desmatamento. Essas informações constam de um relatório anual da rede MAP Biomas e que foi divulgado na manhã de hoje com grande destaque em todo o noticiário, inclusive aqui no correiobrasiliense.com.br. Segundo esse levantamento, mais de 1 milhão de hectares foram destruídos no Cerrado no ano passado, o que representa um aumento de 68% na comparação com o ano anterior. Já a área devastada pelo desmatamento na região amazônica, na Amazônia, totalizou 454 mil hectares. É coisa pra caramba. Ainda acende-se o alerta também, obviamente, em relação à Amazônia, mas esse total representa uma queda de 62,2% na comparação com o ano anterior. No Brasil como um todo, o desmatamento caiu. Foram perdidos aí 1.829.000 hectares de vegetação nativa no país, representando uma redução ou uma desaceleração de 11,6% na comparação de 2023 com 2022, quando foram derrubados pouco mais de 2 milhões de hectares. Esses números são importantíssimos para a gente fazer a nossa reflexão, a nossa avaliação, para as autoridades e o poder público cuidarem das políticas públicas, para ambientalistas e não ambientalistas entenderem, né, o avançar, o movimento do desmatamento no Brasil com essa novidade, com esse destaque. O Cerrado brasileiro passa a ser o bioma mais afetado do país, superando aí o desmatamento registrado na própria Amazônia, isso no ano de 2023. A gente obviamente segue acompanhando ano a ano aí esses números e eu mantenho você aqui bem informado, bem informada no bloco de notas do Correio Brasiliense. Eu não posso deixar, infelizmente, de pedir que você anote aí também no seu bloco de notas de hoje que a situação no Rio Grande do Sul continua bastante complicada, com o agravante da formação de um ciclone extratropical em alto mar e que poderá provocar ainda hoje, terça-feira, ventos de até 80 km por hora, sobretudo ali na Costa Gaúcha. Entre a região sul do país até o Rio de Janeiro, esse ciclone pode provocar esses ventos fortes a partir, desde a manhã de hoje tem esse alerta e ao longo de toda essa terça-feira, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Ontem, na edição de ontem do Bloco de Notas, eu trouxe essa informação do ciclone extratropical e ele vai se confirmando. Além dos ventos fortes, uma ampla área de baixa pressão afastada da Costa Gaúcha deverá provocar volumes que podem exceder aí 50 milímetros de chuva. No extremo sul do estado, do Rio Grande do Sul, ainda segundo o INMET, os volumes de chuva podem chegar a 80 milímetros. A Defesa Civil do Estado alertou para o risco de elevação do nível da Lagoa dos Patos, ali na região de Pelotas, Rio Grande, com possibilidade de ressaca nas regiões costeiras. Já na região metropolitana da capital gaúcha, em Porto Alegre, a previsão é de chuva fraca isolada e devido ao deslocamento do ar, a sensação vai ser de frio, segundo ainda a Defesa Civil, com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia.
Vamos atualizar os números dessa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. O número de mortes até aqui, mortes confirmadas, é de 169, há ainda 53 pessoas desaparecidas, 806 pessoas feridas, 630 mil pessoas fora de casa, sendo 48 mil delas em abrigos, e 469 dos 497 municípios gaúchos afetados por algum tipo de problema desde o início dessa enchente. São mais de 2 milhões e 300 mil pessoas, 300 mil pessoas, é um contingente bastante significativo de pessoas afetadas por essas enchentes. O nível do Guaíba subiu um pouquinho, mas está abaixo de 4 metros. Já o nível da Lagoa dos Patos está em 2,75 metros e a gente segue torcendo muito o Brasil inteiro para que essas águas baixem de vez e a situação aos poucos vá voltando à normalidade lá no Rio Grande do Sul. A gente vira a página para as nossas últimas anotações de hoje no Bloco de Notas. Nas nossas últimas anotações do Bloco de Notas desta terça-feira, 28 de maio de 2024, eu conto para você que a Espanha reconheceu oficialmente o Estado palestino. Ainda no noticiário internacional, a Organização das Nações Unidas, a ONU, informou que já são 10 mil órfãos na guerra da faixa de Gaza. Além disso, uma polêmica frase do Papa Francisco repercutiu bastante ao longo do dia de hoje. Segundo a imprensa italiana, o pontífice, chefe da Igreja Católica, disse que os seminários religiosos estão cheios de viadagem, nas palavras ali do Papa Francisco, reproduzidas pela imprensa italiana. O Vaticano não se pronunciou oficialmente ainda sobre toda essa repercussão. Aqui em Brasília, no nosso mundinho da política, a gente segue de olho no Congresso Nacional, que hoje, nesta terça-feira, tenta mais uma vez votar uma série de vetos presidenciais, incluindo o veto àquele polêmico projeto também da saidinha. Governo e oposição tentando mais uma vez chegarem a algum acordo para virarem a página desses vetos que acabam trancando a pauta ali da sessão do Congresso Nacional. Essas foram as últimas notícias do nosso Bloco de Notas. Eu volto amanhã a partir das 5 horas da tarde. A produção da nossa edição de hoje foi do Rodrigo Freitas e o Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, quando nós nos reunimos para fazermos as principais anotações do dia. Até amanhã, coragem, tchau, tchau.